Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, tivemos a primeira semana desse novo tempo da Páscoa, em que a gente leu, refletiu, meditou e rezou o capítulo 3 do Evangelho de João. O encontro de Jesus com Nicodemos, marcando assim o nascimento novo, o batismo. Quem nasce, à medida que vai crescendo, precisa se alimentar. Por isso, esta semana estamos meditando o capítulo 6, que vai trazer presente o alimento material, onde ele só é possível, onde acontece a partilha, onde a ganância não tira da boca do outro, mas onde há justamente o necessário para todos. Mas também vai trabalhar o pão espiritual. É possível que a gente queira ficar presa somente ao pão material. E é por isso que, quando vão ao encontro de Jesus, ele vai dizer: trabalhem pelo pão que não perece. Porque pelo pão material, todo mundo já tem mesmo que trabalhar para ter o suficiente para comer e assim por diante. O risco também é a gente não buscar o pão espiritual, não ter uma vida espiritual, não ter uma vida eucarística e, portanto, muitas vezes ficar vazios espiritualmente falando. Tanto que quando a gente não entende, confunde uma coisa com a outra. E assim vão perguntar a Jesus o que é preciso para que a gente adquira esse pão. E Jesus vai dizer: basta que vocês acreditem. Por isso, acreditar também não é um estalo. Acreditar também é fruto de uma caminhada dentro de uma comunidade de fé. Trabalhemos sempre pelo pão que não perece. Acreditemos que esse pão é Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra